Grava. A partir de agora, pessoas, nós vamos começar a gravação do nosso conteúdo de hoje, né? São todos e todas sendo gravados a partir de agora. A gente tem um texto na página 9 aí da apostila. Esse texto vai ser o texto norteador das discussões que a gente vai começar a fazer a partir de agora, que a gente vai começar a fazer a partir de então, né? O texto, ele é do Leonardo Boff. Leonardo Boff, um filósofo, um teólogo brasileiro, um grande estudioso brasileiro, de várias questões filosóficas, inclusive questões abordando ética, né? Inclusive questões ligadas aí ao campo da ética. E esse texto do Leonardo Boff vem falando um pouquinho, vai trazendo para a gente uma metáfora, na verdade, uma comparação que ele vai utilizar, numa linguagem até bem poética, para trabalhar aqui a dimensão do cuidado, que é a dimensão que a gente havia começado a falar dela na aula passada, a partir daqueles dois conceitos de ecologia pessoal e ecologia ambiental, né? Lembrando que, quando eu falo do termo ecologia aqui, a gente concordou, né, a partir dos textos que nós lemos na aula passada e debatemos, de que a ecologia aqui está na dimensão do saber cuidar, a dimensão do cuidado, do zelo que eu tenho que ter em relação a mim mesmo, no caso de uma ecologia pessoal, o cuidado comigo, né, enquanto bons hábitos de higiene, hábitos saudáveis de saúde, boa alimentação, uma vida, de certa forma, regulada, equilibrada, né, o cuidado comigo, com o meu corpo, com o meu psicológico, e a ecologia ambiental como sendo uma relação de cuidado com os espaços que nós convivemos nele. Esses espaços vão desde a nossa casa, por exemplo, então o cuidado da nossa casa, o saber cuidar, até os espaços maiores, como o bairro que eu moro, a rua que eu moro, enfim, esses espaços maiores. E o planeta como um todo, entendido aí como casa comum, entendido aí como morada comum nossa e dos demais seres que vivem, que habitam no planeta, né, a fauna, a flora, enfim. Então a gente está trabalhando muito essa dimensão do cuidado, a ideia do cuidar, cuidar de mim, cuidar do outro, cuidar do planeta. E o texto do Boff, ele é uma metáfora, né? Ele é uma metáfora que mais ou menos traduz um pouco essa questão do saber cuidar. E o texto diz assim: certo dia, Cuidado tomou um pedaço de barro e moldou-o na forma do ser humano. Nisso apareceu Júpiter e, a pedido de Cuidado, insuflou-lhe o espírito. Cuidado quis dar-lhe um nome, mas Júpiter o proibiu, querendo ele impor o nome. Começou uma discussão entre ambos. Nisso, apareceu a Terra alegando que o barro é parte do seu corpo e, por isso, tinha o direito de escolher o nome. Gerou uma discussão generalizada e sem solução. Então, todos aceitaram chamar Saturno, o velho deus ancestral, para ser o árbitro. Esse tomou a seguinte sentença considerada justa: você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá o espírito de volta quando essa criatura morrer. Você, Terra, que lhe forneceu o corpo, receberá o corpo de volta quando essa criatura morrer. E você, Cuidado, que foi o primeiro a moldar a criatura, acompanhá-la-á por todo o tempo em que ela viver. E como vocês não chegaram a nenhum consenso sobre o nome, decido eu,
chamar-se-á homem, que vem de humus, que significa terra fértil. Nós temos uma metáfora nesse texto, né? Nós temos uma metáfora acerca vamos dizer assim, da constituição do homem, da criação do homem. Metáfora essa que bem aproxima, né, que aproxima muito da crença, inclusive judaico-cristã, de que o homem teria sido criado, né, à imagem e semelhança de Deus, moldado do barro e recebido o espírito de vida. É uma concepção religiosa, é uma interpretação religiosa da criação do homem. Boa parte, gente, das tradições ancestrais, se a gente pega as mitologias antigas, as tradições ancestrais, religiosas, culturais, enfim, boa parte delas vão trabalhar na perspectiva de que o homem é um ser moldado da terra, o homem é um ser moldado do barro, né? E a divindade soprou-lhe o espírito para que ele continuasse vivo. Acreditando ou não, né, respeitando as diversas formas de acreditar, é uma metáfora muito bonita, uma metáfora muito interessante, e eu particularmente gosto bastante dela, para dizer assim, olha, o homem, enquanto criatura, enquanto ser, ele está ligado à Terra, né? Ele é ligado ao planeta, ele é ligado à Terra. E essa ligação do homem com a Terra, essa ligação do homem com o planeta, é uma ligação muito interessante, porque ela nos chama a atenção para a dimensão do saber cuidar, que é um dos grandes temas, né, um dos grandes elementos que o Leonardo Boff discute nas diversas obras que ele escreve sobre ética, né, o Ethos que Cuida, por exemplo, essa é uma obra dele, onde essa dimensão do cuidado ela aparece muito claramente, né, a dimensão do saber cuidar. E essa dimensão do saber cuidar, ela nos coloca em relação com esse conceito de ecologia que a gente discutiu na semana passada. Ecologia enquanto saber cuidar de nós mesmos, ecologia pessoal, ecologia enquanto saber cuidar do planeta, saber cuidar das espécies, saber cuidar da fauna, da flora, saber cuidar dos rios, saber cuidar do ar, né? Toda essa dimensão do cuidar, do saber cuidar, do aprender a cuidar, é uma dimensão estreitamente relacionada com a manutenção da nossa vida no planeta, com a manutenção da nossa vida no mundo. Percebem vocês que o texto que nós lemos, ele, publicado aí pelo Leonardo Boff na obra O Ethos que Cuida, ele é um texto de um escritor romano, Higino, lá do século, que viveu mais ou menos aí no ano 64 a.C., no finalzinho ali da era que antecedeu, né, a era cristã, né? E já naquele tempo, naquela circunstância, naquele contexto, já se problematizava muito a questão do cuidar. O que eu quero que vocês visualizem? Que as grandes sabedorias antigas, as sabedorias ancestrais, né, as mitologias antigas, as religiões antigas e os escritos antigos, todos eles já apontavam a necessidade desse saber cuidar. A manutenção da nossa vida no planeta depende muito desse cuidado que nós temos que ter em relação a nós mesmos, em relação ao planeta, né? Então, as perguntas que vêm na direção desse texto, que vem após esse texto, todas elas trabalham muito essa dimensão do cuidado. Todas elas trabalham incisivamente essa necessidade do cuidado que eu tenho que ter com o planeta, com a vida, com as pessoas, com tudo. A dimensão do cuidar, então, está aí nessa dimensão ecológica, né, que a gente tem que ter em relação a nós mesmos, em relação ao planeta. E aí aparecem uns exercícios bem bobinhos, eu acho, para a idade de vocês, ele está bem fraquinho, né, para a idade de vocês, mas como é que a gente utiliza essa ideia de cuidado o tempo todo?
Quando eu falo que cuido da planta que eu tenho em casa, eu estou querendo dizer que eu tomo conta da planta, né? Eu auxilio a planta, eu me preocupo com a planta. Quando eu digo que Mateus é um menino cuidadoso com as crianças, eu estou querendo dizer que o Mateus tem um certo zelo, tem uma certa cautela em lidar com crianças. Quando eu digo que as pessoas doentes precisam de cuidados especiais, eu estou dizendo que essas pessoas precisam de uma atenção especial, de um zelo especial, de uma dedicação especial. Quando eu digo que eu cuido de quem eu amo, eu estou querendo dizer também que eu respeito quem eu amo, que eu zelo por quem eu amo, que eu me preocupo com quem eu amo, que eu sou solidário com quem eu amo. Então percebe que o cuidado, a dimensão do cuidado, é uma dimensão que a gente aplica ela em todos os espaços da vida, em todos os momentos da vida. A gente utiliza essa dimensão aí do cuidado. Por que do kkk, Mateus? Falei verdade, né? Falei verdade? Falou, né? Falei verdade. Mateus é um menino cauteloso com crianças. Significa que o Mateus cuida das crianças, ela, né, tem um apreço muito grande pelas crianças e assim por diante. Então, meninos, percebem vocês aí que essa dimensão do cuidado é uma dimensão que está muito presente no nosso coletivo, que está muito presente no nosso cotidiano. Na apostila do nono ano, veio uma provocação muito interessante, que lá a gente está discutindo sustentabilidade, né? O debate está mais direcionado para a questão da sustentabilidade mesmo. Aqui a gente está falando num aspecto mais macro do cuidado. Lá a gente está falando especificamente da sustentabilidade. E aí veio uma metáfora no seguinte sentido. A onça, né, o bichinho, ela deixa na natureza um rastro. O gambá deixa um rastro. Um outro animal qualquer, um boi, um cavalo, um coati, uma cotia, um lobo-guará, ele deixa um rastro. Quando ele caminha, ele deixa um rastro. E a provocação veio no seguinte sentido, usando a metáfora do rastro. Que rastro nós, seres humanos, temos deixado no planeta? Qual é o rastro que nós temos deixado no planeta? É uma pergunta muito provocativa, gente. Muito provocativa. Né? Olha que criatividade. Você pegar a metáfora do rastro, né? Pegar a metáfora do rastro, ou seja, todo animal, quando caminha, deixa um rastro, deixa uma marca, deixa uma pegada. Que marca nós temos deixado no planeta? Que pegada nós temos deixado no planeta? Que rastro nós temos deixado? Qual é a nossa marca? É uma pergunta muito provocativa, né? Muito provocativa. E lá, Mateus, na época que nós discutimos isso com eles, nós concluímos que sim, o rastro, a pegada, a nossa marca, a marca que nós temos deixado no planeta, tem sido uma marca de destruição, sim. Né? Tem sido uma marca de destruição. Muitos aspectos do termo destruição. Eu posso pensar a destruição da fauna, a destruição da flora, as queimadas, né? Bichos morrendo, árvores, às vezes até centenárias sendo destruídas pelo fogo. Né? Então, a fauna, a flora, a destruição de nós mesmos. O homem é o único ser que destrói a própria espécie apenas pelo prazer de destruir. Por que nós somos a única espécie que matamos o nosso semelhante pelo simples prazer, às vezes, de matar? Porque eu não gosto do Mateus, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do ciclano, então eu me vejo no direito de destruí-lo. Olha que coisa bizarra, né? Que coisa extremamente angustiante para a gente poder analisar essa dimensão aí do cuidado. Que marcas eu estou deixando no planeta? Que marcas eu estou deixando em mim mesmo? Que marcas eu estou deixando nos meus espaços de convivência?
Que marcas eu estou deixando nos meus espaços de relação, né? É uma questão muito provocante. E lá, né, o nono ano gosta muito de debater, vocês estão muito calados, hoje estão muito quietinhos, não debate nada, não provoca, não faz pergunta, não... enfim, aí fica só eu falando do lado de cá. Mas lá nós debatemos muito as possíveis marcas, marcas de destruição ambiental, marcas de destruição dos ecossistemas, marcas de destruição de nós mesmos, né, do rompimento com relações de respeito que a gente deveria ter uns com os outros, do rompimento de relações de cuidado que a gente deveria ter uns com os outros, e essas relações de cuidado, às vezes elas não ocorrem, às vezes elas não acontecem, né? Então, qual é o rastro, qual é a marca que eu estou deixando por onde passo? Qual é a pegada, qual é a marca que eu estou deixando por onde passo? Eu serei lembrado pelo quê? Qual é a lembrança que os meus, vamos dizer assim, as pessoas que me sucederão terão de mim? Qual é a lembrança? É uma questão interessante para a gente pensar. E aí o texto que o Boff cita na obra polemiza, problematiza muito essa dimensão do cuidado. O saber cuidar, o aprender a cuidar, o desenvolvimento de técnicas, de mecanismos de cuidado. É uma ética linda, gente. É uma ética linda, 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 linda. Essa ética proposta aí pelo nosso Leonardo Boff, que nos coloca na dimensão do cuidado, tá? Alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento diante disso? A gente está trabalhando, pessoas, a gente está ampliando o termo ecologia, tá? Foi basicamente isso que eu comecei a falar na semana passada. A gente está ampliando o termo ecologia, né? E nós desmembramos o termo ecologia em duas partes, em dois momentos, dizendo assim, que no aspecto macro, o termo ecologia tem a ver com cuidado. Nós traduzimos ecologia aqui por cuidado. E aí nós desmembramos essa visão, essa ideia do cuidado, dizendo assim, olha, o cuidado ele se refere a um cuidado pessoal, que a gente chamou de ecologia pessoal. Esse cuidado pessoal ele se relaciona com um zelo, um olhar, um apreço que eu tenho que ter por mim mesmo, pelo meu próprio corpo. Insisto nisso, hábitos de higiene, alimentação saudável, práticas saudáveis, né? Cuidado com o corpo, o zelo com o corpo, a atenção com o corpo, cuidado com a saúde, né? Cuidado com a saúde, saúde preventiva, a gente falou muito disso também. Isso se refere ao que a gente chama de ecologia pessoal. E no polo oposto, mas não, vamos dizer assim, contrário, a ideia da ecologia ambiental, que é esse cuidado que eu tenho que ter com os ambientes em que eu transito, em que eu circulo, desde a minha casa até o planeta como um todo, né? Desde o lixo que eu tenho deixando acumulado ali na varanda, a lâmpada que eu deixei acesa consumindo energia desnecessária, o meu quarto que está assim revirado, sem melhor higiene, sem a menor organização, né? As minhas roupas que estão todas jogadas nos cantos das casas, sem a menor organização, sem o menor cuidado, até esse cuidado macro que a gente tem que ter com o planeta, né? A título de do zelo, não jogar lixo, não poluir, de lutar por políticas de sustentabilidade, por políticas ambientais, enfim. Então, essa dimensão aí do cuidado que a gente está trabalhando, que a gente está desmembrando. Dentro disso, alguma pergunta? Enaile, alguma pergunta, algum comentário? Isabela, pergunta, comentário, entendeu tudo? Tudo certinho? Júlia Pina, pergunta. Viguine, entendeu tudo? Pedro,
Tagino, Suelen, Rayane, todo mundo entendeu tudo certinho? Está tudo sob controle? Mateus, entendeu tudo, Mateus? Tem uma pergunta? Manda aí. Manda aí a pergunta. Pedro, está tudo certo? Pedro entendeu tudo ali, Tagino entendeu tudo, Isabela, está tudo certo. Vocês estão muito quietinhos hoje, gente. Manifesta aí, fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Vai lá, jovem. Está me escutando? Alto e claro? Bom dia, professor. Então, eu queria saber se eu não quiser, se não tiver essa vontade de cuidar do meio ambiente, da fauna, da flora, com os meus colegas, eu estarei sendo errado, ou melhor, eu serei julgado por isso? Mateus, não sei se você que é um cara sagaz aí no sentido de antenado, capta as informações com relativa facilidade. As discussões que nós estamos fazendo aqui, elas se incluem em dois campos da filosofia, que é o campo da ética e o campo da política. O campo da ética, ele quer dizer assim, olha, existem coisas que eu posso resolver mudando o meu comportamento, tá? Existem coisas que, ao mudar o meu comportamento, ao mudar as minhas ações, ao repensar as minhas atitudes, eu conseguirei resolvê-las e elas terão um impacto no mundo, sim. As ações individuais têm impactos no coletivo, sim. Tá? Essa é a dimensão da ética. A dimensão da ética diz respeito a mim mesmo, aos meus próprios hábitos, aos meus próprios comportamentos, às minhas próprias atitudes. Eu posso mudar isso. Não é porque todos os meus colegas aí na escola, ao chupar uma bala, por exemplo, joga o papel de qualquer jeito, que eu também tenho que fazer. Correto? Não é porque todos os meus colegas abusam da utilização da água, por exemplo, eu também tenho que fazer. Vou pegar um exemplo, dê licença aqui. Não é porque a Júlia, ao escovar os dentes, deixa a torneira aberta lá o tempo todo, a água caindo, que eu também tenho que fazer. Não é porque alguém, ao tomar banho, canta uma playlist inteira no chuveiro e a água está caindo, que eu também tenho que fazer. Né? E aí, outro dia, eu ouvi alguém dizer assim, mas a ArcelorMittal, a Vale, essas grandes empresas, o agronegócio, polui, gasta muita água, consome muita água, não é o meu chuveiro ligado que vai mudar o planeta. Claro, fato, não é o seu chuveiro ligado 3 horas direto que vai mudar isso. Não vai mesmo. Né? Mas, por outro lado, não quer dizer que se um indivíduo ou uma empresa ou uma organização age de maneira equivocada, errada, que eu também tenho que ser assim. Então, a primeira questão da sua pergunta, ela chama atenção para a minha dimensão ética. E a dimensão ética do cuidado, ela diz assim, olha, você, Flávio, é responsável pela sua vida, pelos seus hábitos, pelos seus comportamentos. Você não é responsável pela vida do Mateus. Você não é responsável pela vida da Júlia, da Maria Eduarda, do Josimar, do Jean. A dimensão ética, isso que nós estamos chamando de ecologia pessoal, ela diz respeito a mim mesmo. Como que estão sendo as minhas ações, as minhas atitudes e os meus comportamentos em relação ao planeta? Então, a primeira pergunta, a primeira horizonte aí para responder a sua pergunta é esse. Há uma dimensão ética que a gente tem que levar em conta. Não é porque todo mundo faz o errado que eu tenho que fazer também. Não é porque todo mundo polui que eu tenho que poluir também. Não é porque o ministro do Meio Ambiente
revogou aí as portarias que protegem as restingas, por exemplo, que eu tenho que ir lá e colocar fogo no restinho que sobrou, ou que eu tenho que construir, que eu já posso construir na beira em áreas de preservação ambiental sem nenhum problema, que eu posso botar fogo em tudo sem nenhum problema. Calma lá. Então, essa é a primeira questão, a dimensão ética. Segunda vem a dimensão política da coisa. Essa dimensão política diz respeito a um aspecto mais coletivo, né? É claro que tem coisas que a minha ação individual não pode mudar, não vai mudar mesmo, né? Não vai. O fato de, a partir de hoje, eu não jogar mais um papelzinho de bala no lixo, no chão, na rua, e jogar tudo no lixo, dar um destino certo para aquilo, não vai resolver o problema do lixo no país. Por quê? Essas questões, elas precisam de ações um pouco mais maiores. Por exemplo, ações governamentais. Por exemplo, políticas públicas de proteção ao ambiente como um todo. Por exemplo, leis mais rígidas para punir quem descumpre com alguma orientação nesse quesito, nesse sentido. Percebe? Então você diz assim, mas então eu sou obrigado. Não se trata de obrigação pelo mero entendimento do termo de maneira fria. Trata-se, isso sim, de uma questão ética em que a nossa sobrevivência no planeta, a qualidade de vida no planeta depende dessas ações. Trata-se de uma questão de responsabilidade que eu tenho que ter comigo e com os outros. Né? Eu tenho que ter comigo e com os outros. E essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade que nos joga no campo da empatia. Eu vi, durante esse período de pandemia, muitas pessoas dizendo, inclusive uma conhecida minha, dizendo assim, eu peguei mesmo, agora eu não vou usar máscara mais, se vira, cada um cuida de si. Olha que atitude mesquinha. Olha que coisa mesquinha. Olha que coisa mais egoísta. Eu resolvo o meu lado e exploda-se o resto. Né? Então, acho que a pergunta sua, a sua colocação, ela parte por esses dois entendimentos aí. De saber que essa dimensão do cuidado não é uma questão de obrigação, é uma questão de ética. É uma questão de responsabilidade, né? É uma questão de responsabilidade, é uma questão de compromisso com a vida, com as pessoas, comigo, enfim. Né? Então, assim, sou obrigado? Ninguém é obrigado a nada, né? Ninguém é obrigado a nada. Eu não sou obrigado a nada. Mas não é uma questão de obrigação somente, é uma questão de ética. E quando a gente discute, traz as questões éticas da coisa, aí a gente tem que pensar um pouquinho, tem que ser um pouquinho mais empático, né? Acho que a gente tem que ser um pouquinho mais empático. Respondi ou compliquei? A ideia não é nem responder, mas é colocar elementos para você pensar. Né? Colocar elementos para você pensar. Fechou? Fechou? Mais alguém? Ninguém? 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 Ninguém, ninguém, ninguém? Fechou, fechou, fechou. Vamos avançando, então. A gente abre aqui agora um novo leque de discussão. Eu espero que a gente consiga concluí-lo hoje. Se não conseguirmos, a gente retorna na semana que vem. De um tempo para cá, quando eu falo assim, de um tempo, eu estou me referindo do início do século XX para cá, né? Várias reflexões em torno da natureza humana, de quem é o homem, de quem é o ser humano, foram feitas no âmbito da filosofia, da ética, da antropologia, das ciências humanas como um todo. Né? Várias reflexões problematizando, perguntando pela natureza humana têm sido produzidas aí no âmbito das ciências humanas. Né? Todas essas problematizações,
todas elas, de certa forma, têm contestado uma visão que a gente chama aqui, visão dualista do corpo, né, visão dualista do corpo, que foi muito difundida aí depois da filosofia de Descartes, que a gente falou lá no início dessas discussões, dizendo que o homem é uma máquina que pensa, né? Dualismo cartesiano. O homem é uma máquina que pensa. Ele é constituído de corpo e de pensamento. Como se corpo e pensamento fosse uma coisa separada uma da outra. Isso que é o dualismo, essa visão dualista. Dualismo quer dizer duas metades. Então, se nós somos duas metades, é como se essas duas metades fossem separadas uma da outra. Essa visão ela prevaleceu por diversos séculos, por diversos anos, e ela teve repercussões em vários setores dos estudos de humanidades, né, na religião, na cultura, e assim por diante. Depois, com o desenvolvimento aí das ciências humanas, essa visão foi muito contestada. Começamos a contestar essas visões, essa visão dualista do corpo, dizendo assim, olha, o homem não é só duas partes, não é somente corpo e pensamento, não, tem muita coisa aí dentro disso que a gente está chamando de homem. Nós temos o nosso aspecto psicológico, nós temos o nosso aspecto social, nós temos o nosso aspecto cultural, nós temos o aspecto ligado aí ao sentimento, nós temos o aspecto aí ligado à religião, né? E aí começou a desenvolver uma nova compreensão de ser humano partindo desse conceito que a gente vai começar a pensar ele agora, eu acho que vai dar tempo, que é muito facinho, de que o homem é um ser biopsíquico-social. Biopsíquico-social é o termo que a gente vai pensar nele a partir de agora. O termo biopsicossocial é um termo que parece traduzir diferentes esferas da nossa existência dentro de um mesmo espaço. Estão compreendendo? Estão compreendendo? Ou seja, diferentes pedacinhos nossos, diferentes aspectos nossos, resumido e traduzido aí dentro desse termo, biopsicossocial. O bio refere à estrutura física mesmo, ao nosso organismo físico, ao nosso organismo biológico. Nós somos animais, nós temos células que se aglutinam, nós somos um organismo biológico. Então, o bio refere-se ao nosso organismo biológico mesmo, ao funcionamento do nosso organismo, dos sistemas, né? Respiração, expressão, circulação, é o nosso corpo, a parte física do nosso corpo funcionando. Essa parte física do corpo, no ser humano, ela tem relação com a parte psicológica, ligada aí aos afetos, aos sentimentos, né? Ligada aí às paixões, às emoções. Não sei se vocês já observaram, pararam para pensar, que quando a gente está triste, o nosso corpo também sente. Que quando a gente está com alguma dor no corpo, a nossa parte psicológica também é afetada. Então, psico refere à parte psicológica mesmo do nosso corpo, a parte psicológica de nós mesmos. E o social, como o próprio nome já sugere, refere-se à vida compartilhada com os nossos semelhantes, a vida em grupo, a vida em sociedade, a vida coletiva. Então, nós somos isso tudo. Biopsicossocial. O homem é carne, é corpo, o homem é psicológico, o homem é vida em grupo, o homem é vida em sociedade. Esse entendimento do homem como um ser biopsicossocial, ele parece ser uma das melhores traduções para a gente entender essa complexidade que é o ser humano. Nós não nos definimos apenas pela nossa natureza biológica ou pelas características genéticas, biológicas presentes em nosso corpo,
mas pela forma com que nós compreendemos o outro, com que nós compreendemos o mundo, com que nós expressamos as nossas vivências. Essa visão, então, ela é uma visão bem bacana, que parece que ela questiona um pouco aquela visão dualista, que a gente já falou dela nos tempos anteriores, e ela traz agora uma nova compreensão de homem como um ser mais amplo, como um ser complexo, né? Não mais como máquina, como fizera Descartes, mas ser humano como esse organismo biopsicossocial, ou seja, um animal que está inserido numa sociedade, num grupo coletivo, e a partir desse grupo coletivo nós desenvolvemos nossos sentimentos, nós desenvolvemos nossas emoções, nós desenvolvemos valores, nós desenvolvemos ética e assim por diante. E justamente porque esses aspectos, né, são partes inerentes de nós, são partes integrantes de nós, é que nós precisamos desenvolver cada vez mais a dimensão do cuidado e da empatia. E eu volto nisso para terminar esse bloco, para terminar a aula, né? A dimensão do cuidado, a dimensão da empatia, a dimensão da solidariedade, isso precisa ser melhor desenvolvido na gente, pessoas. Tanto do cuidado, insisto, uns com os outros, do cuidado conosco mesmo, do cuidado com o nosso próprio corpo, quanto do cuidado que eu tenho que ter com os espaços em que eu estou inserido, com os espaços de convivência, com os lugares que eu frequento e assim por diante, tá? Ser biopsíquico-social significa dizer essa complexidade que faz parte da nossa natureza. Nós somos seres lindos e complexos. Somos seres lindos e complexos. Entender essa complexidade talvez seja o segredo para a gente viver bem. Tá bom? Dúvidas? Perguntas? Não?